Oi, turma! Vamos começar a nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre volume. Abram o livro de vocês na página 9 e vamos começar. Situação 1. Bia precisa escolher uma caixa de presente para colocar uma boneca e outra para colocar um par de brincos. Ligue os objetos à caixa mais adequada para guardá-los. Para resolver esse problema, devemos analisar o tamanho do objeto e o espaço interno de cada caixa. Então, nós temos um par de brincos, uma boneca, uma caixa grande e uma caixa pequena. Vocês acham que essa boneca pode ser guardada dentro dessa caixa? Eu acho que não, né? Não vai caber. Então, a boneca deve ser guardada dentro da caixa grande. O par de brincos vai caber perfeitamente na caixa pequena. Ao analisar a quantidade de espaço que um corpo ocupa, estamos analisando o seu volume, que é representado com a letra V. Situação 2. A professora Luciana levou 2 caixas transparentes vazias e alguns cubinhos de madeira para sua aula. A sala foi dividida em 2 grupos. Um grupo ficou com uma caixa cúbica e o outro com uma caixa no formato de um paralelepípedo. Cada grupo deveria preencher as caixas com os cubinhos de madeira, de modo que não sobrasse espaço dentro delas. Veja, aqui nós temos o grupo 1, colocando os cubinhos dentro da caixa cúbica. E aqui nós temos o grupo 2, colocando os cubinhos dentro da caixa em formato de paralelepípedo. Após preencherem, as caixas obtiveram os seguintes blocos: o grupo 1 e o grupo 2. Vamos analisar cada bloco formado. Grupo 1, caixa cúbica. Para formar a base do cubo, foram utilizados 9 cubinhos. Como que sabemos? Aqui tem 3 cubinhos e aqui tem 3 cubinhos. Então, 3 vezes 3, 9. A altura é composta de 3 dessas bases empilhadas. Na altura, temos 3 bases com 9 cubinhos. Então, 9 vezes 3, 27. Ou seja, o volume da caixa cúbica é de 27 cubinhos. Grupo 2, caixa paralelepípedo. Para formar a base do paralelepípedo, foram utilizados 12 cubinhos. Nós temos aqui 3 cubinhos e aqui 4 cubinhos. 3 vezes 4, 12. A altura é composta de 3 dessas bases empilhadas. Então, 3 bases com 12 cubinhos cada. 3 vezes 12, 36. Ou seja, o volume da caixa paralelepípedo é de 36 cubinhos. Agora, vamos responder juntos esse jogo rápido da página 12. Utilizando o cubo como unidade de medida, determine o volume de cada sólido a seguir. Vamos ver. Sólido da letra A. Usando o cubo como unidade de medida, nós vamos contar quantos cubos formam cada sólido desse, para assim determinar o seu volume. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Então, o volume desse sólido é de 6 cubinhos. Agora, letra B. Nós temos 1, 2, 3, 4, com mais 4 na parte de baixo, formam 8 cubinhos. Então, o volume do sólido da letra B é de 8 cubinhos.
Na letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com mais 8 na parte de baixo, 16 cubinhos. O volume deste sólido é de 16 cubinhos. Na letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O volume deste sólido é de 8 cubinhos. Na letra E, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, com mais 4 embaixo, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lá na parte de trás, temos mais 4, formando assim 18 cubinhos. Na letra F, temos 1, 2, 3, com mais 3 do outro lado, 6. Vejam que aqui embaixo, no fundo, tem mais um cubinho. 7, 8, 9, 10, 11, 12. O volume deste sólido é de 12 cubinhos. Aprendemos a calcular o volume utilizando cubinhos, mas há um modo mais prático de analisar o volume de um cubo e de um paralelepípedo. Antes de conhecer esse modo descomplicado, veja como é chamada cada dimensão de um sólido geométrico. Dimensão é cada um dos sentidos nos quais podemos medir o tamanho de uma forma geométrica. Nós temos o comprimento, a largura e a altura. Nesse paralelepípedo, nós temos comprimento 3, largura 4 e altura 3. Comprimento 3, 1, 2, 3 cubinhos. Largura 1, 2, 3, 4 e altura 1, 2, 3. A base é formada por 12 cubinhos, porque 4 vezes 3 é igual a 12. A altura é formada por 3 bases empilhadas, totalizando 36 cubinhos. 3 vezes 12 é igual a 36. Podemos calcular o volume de cubos e paralelepípedos da seguinte maneira. Volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Utilizando essa relação para calcular o volume do paralelepípedo, nós temos V igual 3 vezes 4 vezes 3, que é igual a 36. Para compreender melhor, vamos analisar aqui este cubo. As dimensões dele são largura 2, comprimento 2 e altura 2. Vamos determinar agora o seu volume em cubos. Já temos aqui um cubinho dentro, então vamos ver quantos cubos vão caber dentro dele. Na largura, podemos colocar 2 cubinhos. Comprimento, colocamos mais 2, formou uma base com 4 cubinhos. Ao preencher a altura, teremos mais uma base com 4 cubinhos, formando, portanto, um cubo com volume 8. 4 cubinhos embaixo, 4 cubinhos em cima, 8 cubinhos. O volume deste cubo é de 8 cubinhos. Agora nós vamos mudar as dimensões desse cubo. Vamos botar largura 4, comprimento 4 e altura 4. E vamos determinar o seu volume. Na largura, podemos colocar 4 cubinhos. No comprimento, mais uma fileira de 4 cubinhos, outra fileira de 4 cubinhos e mais outra fileira de 4 cubinhos,
formando 4 fileiras de 4 cubinhos. Então, formamos aqui uma base. Agora, vamos para a altura. Na altura, nós podemos colocar mais uma base e outra base, formando 4 bases. Como vamos saber quantos cubinhos tem? Vamos usar a multiplicação. A largura vezes comprimento vezes altura. Aqui nós temos 4 no comprimento, 4 na largura e 4 na altura. Então, vamos fazer 4 vezes 4 vezes 4, que vamos encontrar 64. Então, o volume deste cubo é 64. Ao calcular o volume, além de utilizar cubinhos como unidade de medida, podemos utilizar as unidades cúbicas. Veja algumas delas. 1 centímetro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 centímetro cada. 1 decímetro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 decímetro cada. 1 metro cúbico indica o volume de um cubo de lados com 1 metro cada. Vamos responder agora mais esse jogo rápido na página 14. Calcule o volume dos cubos e paralelepípedos a seguir utilizando a multiplicação. Já sabemos que para calcular o volume devemos multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Na letra A, nós temos 3 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. Então, aqui vamos fazer 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser igual a 27 centímetros cúbicos. Na letra B, nós temos 1 centímetro de comprimento, 4 centímetros de largura e 5 centímetros de altura. Então, vamos fazer 1 vezes 4 vezes 5, que é igual a 20 centímetros cúbicos. Na letra C, 9 centímetros de comprimento, 6 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Então, 9 vezes 6 vezes 2 é igual a 108 centímetros cúbicos. Na letra D, 8 centímetros de comprimento, 8 centímetros de largura e 8 centímetros de altura. 8 vezes 8 vezes 8 é igual a 512 centímetros cúbicos. Agora chegou a sua vez. Vocês vão realizar uma atividade aplicando o que nós aprendemos nessa aula. Respondam aí as questões 5 e 6 da página 19. Utilizando o cubinho como unidade de medida, determine o volume de cada figura, na letra A, B, C e D. Na questão 6, calcule o volume dos blocos descritos em cada item. Respondam também a questão 11 da página 20. Agora, assistam a parte 2 dessa aula, onde vamos estar falando sobre capacidade. Beijos e até lá!